cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou aqui, parado. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora suas mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Livre. Agora suas mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Livre. Aleluia, Senhor. Te louvamos, te bendizemos nessa noite, Senhor, por esse ato, Senhor, de amor para com nossas vidas, Senhor. Graças te damos por estarmos aqui cultuando, adorando esse nome que não teve pena de si mesmo, Senhor, e se entregou numa cruz por nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. O meu coração está grato a Ti por estar aqui juntamente com esses irmãos aqui, Senhor Jesus, e com esse irmão que está nos assistindo nesse momento. Te agradeço, te louvo, te bendigo, Senhor Jesus, em nome de Senhor Pai. Fale conosco nessa noite, toque em nossos corações, toca no coração dessa pessoa que está nos assistindo nesse momento, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou sentindo a presença de Deus nitidamente nessa noite aqui.
O Senhor já falou conosco através desse louvor. E eu creio que Ele vai continuar falando em nossos corações. Confesso aos irmãos que estou morrendo de saudade dos irmãos, morrendo de saudade de cada rostinho de irmãos que aí está nos assistindo nessa noite. Mas acredito que esse momento logo vai passar e nós vamos poder cultuar juntos aqui na nossa igreja. Amém? Eu quero ler com vocês Colossenses 3:23. Aleluia. Colossenses 3:23, que diz assim, ó: tudo que fizerem, faça de todo o teu coração, como para o Senhor e não para o homem. Vou ler novamente. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que fizeres, faça com todo o teu amor, faça com a sua toda dedicação, ofereça todo o teu melhor. Se for cultuar a Deus online, igual nós estamos cultuando, cultua com o seu melhor. Se for uma oração, faça o seu melhor. Se for adorar esse Deus, faça o seu melhor, adore com o seu melhor. Se for uma devocional diária, faça a sua devocional diária a melhor, o melhor momento. E nessa noite eu quero convidar você a entregar o seu melhor culto. Eu não falo para você entregar somente hoje o melhor culto. O nosso culto tem que ser todos os dias o melhor. Mas eu quero convidar você a cantar conosco, a cultuar conosco nesse momento, a adorar o Senhor nesse momento, com o seu melhor. Nesse momento que estamos passando, com o culto online, a gente acaba ficando um pouco disperso, distrai muito fácil. Mas nessa noite eu convido a você a adorar com o teu melhor neste momento. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Tudo, ó Cristo, a ti entrego.
por ti, Jesus, bendito tu deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito tudo deixarei. Eu deixarei, Senhor. Eu deixarei. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito tudo Boa noite a todos, boa noite. Graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Louvo a Deus por esse momento especial que cada um de nós temos reservados para juntos, cada um aí na sua casa, com a sua família, estarmos adorando ao Senhor. Tenho também certeza que algumas pessoas estão com o coração sedento de aprender cada vez mais do nosso Deus. E nós vamos então compartilhar a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, capítulo 21 e verso 8. Eu vou ler do verso 8 até o verso 20. É uma leitura muito importante, interessante, que você possa prestar atenção no que esse texto tem a nos ensinar. Diz assim o texto, lá em Gênesis, capítulo 21 e verso 8. Diz assim: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu, mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Verso 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães
e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos a Tua palavra, Senhor. Abençoe de uma maneira especial cada pessoa que está assistindo esse culto, que o Senhor possa falar de uma maneira importante, falar de uma maneira onde nós possamos realmente analisarmos, Deus, aquilo que o Senhor tem feito ao longo da história e aquilo que o Senhor pode fazer em nós hoje. Então, abençoe, Deus, cada pessoa que estiver assistindo, que estiver participando desse culto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui tem um problema que eu vou tentar explicar para você mais ou menos o que aconteceu, que começa ali no verso 16, capítulo 16 de Gênesis, aonde nós sabemos que Sara se torna a esposa de Abraão e Sara não pode ter filho. Com o tempo, Sara começou a ficar frustrada com essa ideia de não poder ter filho. O que ela tem? Então ela tem uma ideia genial, ela acha que ela vai resolver o problema que tem ali na família dela, entre ela e Abraão. E qual é a ideia genial que Sara tem? Sara resolve pedir para Abraão, o seu marido, se deitar com uma escrava, que se chama Agar, para que então Abraão pudesse ter um filho com essa escrava, já que ela, Sara, não podia ter filhos. E então Abraão resolve então aceitar o pedido da esposa e se deita com a escrava. Nós sabemos, então, a partir do capítulo 16 de Gênesis, que a escrava fica grávida. No entanto, essa escrava, ao descobrir que ficou grávida, ela começa a olhar para Sara com um olhar de desprezo, de superioridade, de modo que Sara fica incomodada com o olhar dessa escrava. E ali começa, então, um conflito entre essas duas mulheres, a esposa de Abraão e a escrava com a qual Abraão agora iria ter um filho, que futuramente iria se chamar Ismael. No entanto, passado ali alguns anos, Sara finalmente fica grávida, Deus abençoa e ela também consegue ficar grávida. Agora então o jogo meio que virou. Agora ela começa a olhar com um olhar de desprezo para a escrava e começa a desdenhar da escrava. No entanto, no capítulo 21 de Gênesis e verso 8, mostra que tem uma situação onde o menino da escrava, Ismael, ainda criancinha, ele olha e começa a dar risada do bebê Isaac, que era o filho da Sara. E Sara, ela fica
com raiva, ela fica com ódio dessa situação, e ela chega no marido dela, Abraão, e fala: olha, eu quero que você mande essa escrava e esse menino embora daqui. Eu não quero mais que eles estejam na nossa casa. Abraão, então, fica com seu coração atormentado, fica inquieto, porque Ismael era filho dele, e ele não queria colocar esse menino para fora de casa. É importante a gente lembrar que naquele período, o mundo era ainda mais violento, mais perigoso do que é hoje. Então, uma mulher naquela época, uma mulher de família, vamos dizer assim, naquela época, a voz dela já não tinha tanta importância. A mulher naquele tempo não tinha tanta relevância para a sociedade naquele momento. E uma mulher escrava tinha ainda menos relevância. Então Abraão ia pegar uma mulher escrava, que não tinha relevância quase nenhuma para a sociedade naquele período, para aqueles povos, para aquelas tribos que estavam ali pelaquela região, e ele iria colocar aquela mulher para fora de casa junto com uma criança pequena. O perigo era muito grande. Abraão era um homem vivido, Abraão era um homem experiente, e ele sabia que se ele colocasse aquela mulher para fora de casa, naquele período onde não tinha leis, onde era terra de ninguém, qualquer pessoa poderia pegar a Agar, pegar o menino Ismael, bater, violentá-la, fazer absurdos com ela. Abraão tinha consciência disso porque ele era um homem experiente, então ele fica relutante com essa situação. No entanto, vem a voz do Senhor e fala para Abraão acatar a sugestão que Sara fez, porque Deus não iria desamparar a escrava, Agar. Então Abraão, amanhece o dia, Abraão prepara ali alguns pães, prepara um jarro cheio de água e dá para a escrava, e então manda ela embora. A escrava pega aqueles pães, aquele jarro, pega o menino, e vai embora. Vai embora para onde? Ninguém sabe. Ela simplesmente foi para algum lugar, foi para foi caminhando, foi andando, sem ter a mínima ideia para onde estava indo. Porque, afinal de contas, como ela não era de uma família rica, ela não estava indo a obedecer a ordem de nenhum dos seus senhores, ela estava simplesmente sendo chutada de casa. Então ela não tinha aonde ir, provavelmente não tinha posses. Então ela vai caminhando e aí aquela famosa frase, deixo a vida me levar, a vida leva eu, ela se aplica perfeitamente à situação dessa mulher, que ela não tinha a mínima ideia do que esperava ela. E ela começa a caminhar. Caminhando ela então pelo deserto, chega um momento que o pão acaba, chega um momento em que a água acaba, ela começa a ficar fraca, o menino começa a ficar fraco, porque eles estão caminhando no deserto, aquele sol monstruoso, quente sobre eles, e chega numa situação que ela deixa o menino ali perto de um arbusto, debaixo de um arbusto ali, pede para ele ficar sentadinho ali e tal. E ela vai para longe, aproximadamente 200 metros de onde o menino estava. E o texto diz que ela deixou o menino ali e ela foi para longe do menino, porque ela não queria ver o menino morrer. Então, o que fica claro no texto, que ela foi caminhando, depois que Abraão mandou ela embora, ela foi caminhando, chegou no momento onde a fome bateu, o pão acabou, a água acabou, ela estava fraca e o menino, a criança, estava fraco, e agora não tinha mais o que ela fazer, não tinha para quem ela recorrer, não tinha para quem ela mandar uma mensagem no WhatsApp para ir buscar ela, não tinha ninguém, era ela e o menino, absolutamente só ela e a criança. Ela desesperada, o seu instinto materno
começa a entrar em choque, começa a confrontá-la, de modo que a dor no coração dessa mulher é tão grande que ela se afasta e fala: olha, eu não quero ver o meu filho morrer. E quando ela pensa isso, imediatamente ela desaba a chorar, ela começa a chorar copiosamente, de tristeza, de estar vivendo ali aquela situação. Uma situação muito complicada, uma situação triste de uma mulher com sua criança. No entanto, o anjo do Senhor aparece a Agar e diz assim: Agar, por que você está triste? O Senhor ouviu o choro do seu filho. E saiba de uma coisa: o Senhor fará do seu filho uma grande nação. A sua história não termina aqui. Aqui não é um ponto final para você. Aqui não é um ponto final para ele. Tem muita coisa ainda que Deus irá fazer através da sua descendência, da descendência do seu filho. Não acabou. Não acabou. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso, porque em muitos momentos da nossa vida, como na vida dessa mulher, existe aquelas situações onde tudo que conseguimos pensar é que a nossa vida acabou, é que a sua vida acabou, o fim chegou. Não existe mais escapatória, é ponto final para você. Agar estava triste, decepcionada, fracassada, passando fome, seu filho passando fome, não tinha mais o que fazer, estavam no deserto, o seu filho provavelmente já estava tão fraco, que nem adiantava mais ela falar aquela famosa frase da mãe, quando diz para o filho: caminha só mais um pouquinho, está chegando. Vamos só mais um pouquinho que está chegando. Vamos mais um pouquinho que está chegando. Não adiantava mais nem segurar ele no colo, não adiantava mais nem colocar ele para andar, não adiantava mais nada. Ele já estava muito fraco e ela já estava muito fraca. Então o Senhor disse: levante o menino, tome pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Lá no verso 18. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte com água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Eu quero pensar com você aqui algumas questões importantes que estão nesse texto e que vale a pena ser refletido por nós. A primeira delas é o seguinte: você percebe que existe um conflito entre Sara e Agar, entre a esposa de Abraão e a escrava de Abraão. Existe aqui a soberba de ambas as partes. Sara, em um determinado momento, foi alvo da soberba de Agar, porque Agar ficou grávida primeiro. Mas depois, Agar foi alvo da soberba de Sara, porque Sara sabia que o seu filho Isaac era uma grande bênção para a vida dela e do marido. Então aqui, primeiro, nós precisamos entender que estamos diante de um conflito familiar, de um conflito interno dentro de uma casa, da casa de Abraão, entre duas mulheres, e que não existe aqui pessoas perfeitas. Nem Sara era perfeita, e nem Agar era perfeita, e nem Abraão era perfeito. Eram pessoas que faziam o que achavam que dava para fazer no momento. Eram pessoas que agiam de acordo com as suas intuições no momento. Sara, ao perceber que não podia ter filhos, ela teve uma intuição naquele momento. Ela falou: Abraão, se deite com Agar. Agar vai ter um filho, pelo menos assim a sua descendência não morre.
Foi a ideia que Sara teve? Foi a melhor ideia do mundo? Não sei. Ninguém pode dizer. Mas, no entanto, foi a ideia que Sara tinha. Que é o que acontece muito comigo e com você. Existem momentos onde as coisas não estão claras e o que nos sobra é o quê? A intuição de fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Nós tomamos decisões sem necessariamente ter uma resposta concreta de Deus. E nós vamos tomando essas decisões. Sara é um exemplo disso. Ela toma uma decisão, apesar de saber que existia uma promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões, mas Sara, aflita pela situação dela e do marido, resolve dar uma solução. Não era a melhor solução, mas foi algo que ela e Abraão também aceitou. Então, ficou grávida. A Agar se deita com Abraão e fica grávida. Agar, que não era uma mulher também perfeita, ela se deita com Abraão. Ao ficar grávida, ela começa a ficar soberba com Sara. Ela começa a desprezar a Sara, porque ela agora é grávida e a Sara não pode ter filho. Então você percebe que aqui existe pessoas que horas acertam e horas erram. Horas acertam e horas erram. Depois de alguns anos, Sara fica grávida. Sara fica grávida. E agora, Sara, ela age também de uma maneira muito severa e cruel com Agar. Então percebe, no momento onde Sara é injustiçada, agora Sara está tendo o punho de ferro para com a sua rival. É uma situação caótica, é quase que um caso de família aqui que nós estamos vendo. Um caso de família, uma coisa bem complicada aqui entre essas duas mulheres. Mas existem duas crianças, o filho de Agar, que é Ismael, e o filho de Sara, que é Isaac. No entanto, Deus, vendo esses acertos e esses erros, Deus, na sua infinita sabedoria, sabe como agir nesses casos de uma maneira perfeita. De modo que ele não desampara nem Sara, ele não desampara Abraão, e ele não desampara Agar, ele não desampara Ismael, ele não desampara Isaac, que eram todos os envolvidos naquele momento. Existem situações que nós nos colocamos, que nós nos metemos, que nós, por algum motivo, nós nos envolvemos, talvez por ansiedade, talvez por falta de sabedoria, talvez por soberba, talvez por não termos refletido seriamente sobre o assunto. E aí quando nós vemos, o caos já está feito. Aqui o caos já estava feito na família de Abraão. Já era um caos instalado aqui. Já estava um negócio horroroso. Então o que acontece? Sara tem uma outra intuição, tem uma outra sensação, e que ela diz para o marido, fala, olha, eu quero que você mande essa escrava embora. Mande essa escrava embora. Então Abraão fica aflito com aquela situação. E ele recebe uma resposta de Deus, dizendo que ele podia sim mandar a escrava embora, porque Deus iria cuidar dessa escrava e do seu filho Ismael. Irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele faz as coisas de uma maneira que nós não podemos perceber, nós não podemos desvendar. Talvez seria muito pior se Agar tivesse ficado na casa de Abraão. A gente não sabe que tragédias poderiam ter acontecido se Agar ficasse na casa de Abraão, e quando Ismael se tornasse homem, e Isaac se tornasse homem, e talvez houvesse ali algum conflito. Então,
Agar vai embora, vai para o deserto. Tem essa situação onde ela fica no deserto desamparada, triste, mal, chateada, achando que de fato vai ver o seu filho morrer. Mas Deus novamente cuida. Deus cuida de Agar e cuida de Ismael. Porque Deus não desampara os seus filhos. Deus cuida de Agar e cuida de Ismael. E ele chega em Agar, ele envia um anjo, o anjo chega em Agar e fala: Agar, por que você está tão aflita? Por que você está tão triste? Deus ouviu o menino chorar lá onde você deixou. Isso é muito bonito, porque Deus às vezes usa a nossa desistência. Às vezes a nossa desistência são as maiores orações que nós podemos fazer para Deus. Quando Agar deixa o menino lá debaixo do arbusto, ela estava desistindo. Ela estava desistindo ali da sua família, que era o seu filho. Mas ao desistir do seu filho, o menino, ao chorar, o choro da criança sobe a Deus. E Deus ouve a oração dessa família, através do choro dessa criança. Irmãos, na desistência de Agar, a desistência de Agar foi a melhor oração que ela poderia ter feito a Deus. Sem ela saber. Não foi nada calculado. Foi agindo segundo o que ela achava que era o melhor. Naquela situação, ela achou que o melhor, em vez de ver o menino morrer nos braços dela, o melhor era o menino morrer longe dela. Ela não iria suportar ver a criança ali, morrendo do lado dela. Mas essa desistência foi uma perfeita oração diante do Senhor. De modo que o anjo vem e diz: Deus ouviu o menino chorar. Deus ouviu o menino chorar. E aqui é muito legal, porque me faz pensar quantos pais, quantas mães, em algum momento da sua vida, levantaram no meio da noite para ver os seus filhos dormindo. E oraram, ou às vezes só ficavam olhando, com o coração partido ao meio, por achar que não iriam dar conta de sustentar essa criança, não iriam dar conta de dar uma vida digna para essa criança, ou com o coração aflito por achar que essa criança não mereceria ter o pai que tem, ou ter a mãe que tem, mereceria ter pais melhores, estar numa família melhor, e ser filho de um pai e de uma mãe que não brigassem tanto, ser filho de um pai e de uma mãe que fossem mais amorosos um com o outro. Irmãos, quantos pais, ao ver os seus filhos indefesos no berço ou na cama, já não choraram ao lado dos seus filhos sem os seus filhos ver. No entanto, esses momentos de reflexões, esses momentos de angústia, esses momentos de dor, são ouvidos pelo Senhor. Essas coisas sobem ao Senhor, sem consciência às vezes, sem consciência, mas chegam a Deus e Deus entra com providência nessa situação. Então o anjo diz: Agar, por que você está aflita? Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro da criança.
O que ele está querendo dizer é: Deus viu o desespero da família de vocês. Deus viu o desespero da criança que percebeu a sua mãe abandonando ela. Não era comum naquela situação a criança ficar sozinha ali e ver a sua mãe indo para bem longe. Não era comum. Isso talvez afligiu o coração da criança, e a criança, ao ver a sua mãe indo para longe, começou a chorar. E nesse desespero e nesse drama familiar, Deus se fez presente. Nas suas crises familiares, na sua insuficiência familiar diante de alguma situação, quando você não se sente capaz de resolver um problema, quando você não se sente capaz de trazer a solução para a sua casa, para a sua família, Deus se faz presente. Deus se faz presente. E esse texto, ele é uma maneira de Deus dizer para você, para que você não desista, uma maneira de Deus dizer para você que Ele se faz presente diante da sua dor, e que você não está sofrendo de uma maneira onde Ele não está vendo. Ao contrário, Deus está presente, e no momento certo Ele vai entrar com providência para solucionar esse conflito que você está vivendo. Não tenha medo. Não tenha medo, é o que o anjo disse para aquela mulher. Não tenha medo. Não tenha medo. A palavra do Senhor para você nessa noite, que talvez está enfrentando alguma situação aonde você está prestes a fazer uma loucura, como essa mulher estava fazendo, de abandonar e deixar o seu filho morrer. Não tenha medo. Pessoas que talvez nesse momento estão pensando em tirar a vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Não deixe esse problema te sufocar ao ponto de você achar que não tenha mais esperança. Deus está dizendo: não tenha medo desses problemas, não tenha medo dessas pressões, não tenha medo dessas tribulações. Não tenha medo. Levante o menino, pegue-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Levante, não tenha medo e levante diante dessa situação que está querendo dobrar você. Se levante diante dessa situação que está querendo humilhar você. Se levante, não tenha medo. E no verso 19, Deus faz um milagre. Deus faz um milagre na vida dessa mulher e na vida dessa criança. No verso 19, então Deus lhe abriu os olhos. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte de água. Finalmente, para poder ali matar a sua sede, dar água para o menino. Irmãos, Deus poderia ter aberto o chão e ter brotado água ali? Poderia. Deus é um Deus de grandes milagres. Deus é aquele Deus que abre o mar. Deus é aquele Deus que faz um grande peixe engolir um homem e esse homem não morrer. Deus é um Deus de grandes milagres. Deus é um Deus de grandes milagres. Deus é um Deus que ressuscita mortos. Mas, no entanto, nesse problema terrível que Agar estava envolvida junto com o seu filho, Deus faz aquilo que nós podemos chamar de pequeno milagre, mas que na verdade é também um milagre extraordinário. O que Deus faz? Deus abre os olhos daquela mulher.
Ela estava ali tão desesperada, com fome, com sede, vendo seu filho fraco, ela estava fraca, de modo que ela não conseguia ver que perto dela tinha uma fonte de água, para que ela pudesse matar a sede, a do filho, e se fortalecer novamente. Ela não via isso. Ela estava tão envolvida no problema dela, ela estava tão afundada na situação dela, que ela não conseguia ver uma grande solução logo perto dela. Então Deus o que faz? Deus abre os olhos de Agar, e ela então enxerga a solução próximo a ela. Próximo a ela. Na história da humanidade existem muitas coisas que aconteceram porque Deus abriu os olhos. A luz elétrica, Deus abriu os olhos de alguém um dia. Para que uma cadeira fosse criada, Deus abriu os olhos de alguém. São coisas que estavam aí, já estavam aí. Mas ainda a humanidade não tinha os olhos abertos. A internet, o celular, um relógio, os livros, tudo já estava aí disponível para nós. Mas os olhos estavam fechados. E conforme a história vai acontecendo, Deus vai abrindo os olhos de homens a cada geração, e a cada geração muitas coisas maravilhosas para a humanidade vão sendo descobertas, porque Deus vai abrindo os olhos. Deus vai abrindo os olhos. Deus é aquele que criou as estrelas, coisas lindas, maravilhosas, para nós admiradas de longe, porque tamanha é a sua grandeza que nós nunca teremos a possibilidade, muitos de nós não teremos a oportunidade de chegar perto delas um dia, mas nós sabemos que é uma grande criação. No entanto, é o mesmo Deus que cria uma borboleta, é o mesmo Deus que cria seres que aos nossos olhos são pequenos, mas são fundamentais para a existência. É o mesmo Deus que se preocupa com o orvalho que cai toda manhã. Esse é o Deus que abre os olhos. É o Deus que abre os olhos de um homem. E a partir do momento que esse homem tem os seus olhos abertos, ele percebe que está diante da sua esposa. Ele não tinha visto ainda, ele não tinha reparado ainda, ele não tinha percebido ainda, mas ali estava a sua esposa. Ali agora ele sabe que está a mãe dos seus filhos. Deus que abre os olhos. É o mesmo Deus que usa um pregador para falar uma coisa simples, e que você nunca tinha pensado, mas de repente agora a ficha caiu. É o Deus que abre os olhos. É o Deus que faz você perceber coisas que estavam à sua volta, mas que na verdade você era um completo ignorante da existência dessas coisas. É Deus que abre os olhos. É o Deus que faz coisas já existentes, que já estavam fazendo parte da nossa realidade, serem conhecidas por nós. Porque a gente, na nossa finitude, às vezes a gente, na nossa distração, na nossa vida, nas coisas que estão nos cercando diariamente, a gente não percebe coisas que Deus já disponibilizou para nós. Então, muitas pessoas estão envolvidas em problemas sérios, problemas graves. Muitas pessoas estão sem esperança e a solução está logo ali. É só ela se levantar, é só ela parar de ter medo e é só ela dar mais alguns passos que a solução está logo ali.
Mas existe uma graça divina, que é essa graça que faz a gente abrir os olhos, faz a gente perceber coisas que a gente não tinha percebido ainda, faz a gente olhar o cuidado de Deus para com a nossa vida, quando nós estávamos reclamando da falta de cuidado de Deus. É Deus que abre os olhos. No entanto, esse mesmo Deus que abre os olhos dos homens é um Deus que tem os seus olhos abertos para toda a existência do universo. Deus é o único que não tem os olhos fechados para nada. Nós temos os olhos fechados para muitas coisas. Nós temos olhos fechados para uma infinidade de graça, de bênção que está à nossa disposição e a gente não consegue perceber. Mas Deus tem os olhos abertos para tudo. No entanto, esse Deus, pela sua infinita graça e sabedoria, Ele não deixa que a gente tenha os olhos abertos para tudo. Às vezes, como Charles Spurgeon, ele diz em um dos seus sermões, ele diz que, às vezes, uma mãe pode não entender por que o seu filho morreu tão cedo. Um pai pode não entender por que o seu filho morreu tão cedo. Às vezes, não pode entender por que a sua filha está acamada numa doença tão grave. A gente não consegue entender. São coisas que escapam de nós, porque nós não temos os olhos abertos para tudo, mas Deus tem. E aí então Charles Spurgeon narra uma situação onde um pai, ao perder o seu filho ainda cedo, ele chora demais a morte do seu filho, e então ele vai dormir, e nessa noite ele sonha com o seu filho, e ele sonha com a vida que o filho dele teria, e ele fica desesperado ao ver a situação e os problemas que o seu filho iria se envolver, de modo que quando ele acorda, ele chora diante de Deus, agradecendo a Deus por ter levado o seu filho ainda cedo, para que ele não pudesse ter a dor de ver o seu filho naquela situação tão catastrófica. É esse Deus que vê além daquilo que a gente vê. Então hoje talvez você está reclamando de um emprego que não deu certo, mas esse Deus que tem os olhos abertos para tudo, sabe que esse emprego não deu certo, porque é justamente esse emprego que iria causar as piores desgraças na sua vida. Então esse Deus que tem os olhos abertos para tudo, sabe o motivo pelo qual aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto almeja, não dá certo para você. Porque se desse certo para você, isso seria uma catástrofe. Então, de uma maneira soberana, de uma maneira graciosa, Deus mantém os nossos olhos fechados. Deus mantém os nossos olhos fechados para algumas coisas. Então, ainda com os olhos fechados, tudo o que nós precisamos fazer é confiar na graça e na bondade de Deus ao direcionar a minha vida, ao direcionar a sua vida. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo sem você ver, eu não estou vendo, não faz sentido nenhum para mim isso aqui. Não se preocupe, Deus, Ele sabe perfeitamente como dirigir a sua história. Agar, ela estava perdida. Para ela não fazia sentido nenhum ser mandado embora da casa de Abraão. Para ela não fazia sentido nenhum ser humilhada daquele jeito por Sara.
E agora ela está de manhã com alguns pães, um jarro de água na mão e o seu filho sendo humilhada pela família de Abraão, e o seu filho vendo tudo aquilo. A vergonha que Agar estava passando é indescritível. Para ela não fazia sentido nenhum. Para ela não tinha graça aquilo ali. Para ela não tinha cabimento viver uma situação daquela. Porque isso que acontece na vida de Agar, irmãos, não é comum. Não é comum acontecer isso. Uma humilhação dessa. E Agar provavelmente deve ter pensado, poxa, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque logo comigo está acontecendo isso. Eu tenho um filho pequeno, sou mulher, não tenho um emprego, não tenho como sustentar minha criança, não tenho como fazer nada. Por que logo comigo está acontecendo um negócio desse? Por que logo comigo? Talvez o questionamento que você faz é por que logo comigo? Ou porque só comigo não dá certo? Porque só comigo as coisas não vão para frente? Talvez você possa se questionar, por que só com você? Por que você está enfrentando esse problema? Por que você está passando por essa humilhação? Por que você está enfrentando uma dor tão intensa? Por que você? Talvez a gente não vai saber o porquê. Mas se você está passando por isso, saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. Deus pode usar essa situação e no momento oportuno, Ele vai agir com graça para com a sua vida. No momento oportuno, Ele vai abrir os seus olhos para ver alguma coisa que você ainda não estava vendo. Por que Agar foi expulsa da casa de Abraão? Ela poderia pensar, por que eu estou sendo expulsa? Será que eles não veem que eu vou morrer, não vou ficar nem 2 dias viva? No entanto, algo importante é que a gente não sabe que problemas ela poderia enfrentar morando na casa de Abraão. Talvez se ela morasse na casa de Abraão, ela não iria viver as coisas maravilhosas que ela iria viver e o filho dela iria viver e que o texto bíblico vai narrar futuramente. Se ela tivesse ficado lá, que aos olhos dela era a melhor opção ficar lá na casa de Abraão, ela não iria viver muitas coisas incríveis. Irmãos, eu sei que em momentos de dor, o nosso primeiro instinto é murmurar, é reclamar, é xingar Deus e o mundo, é fazer absurdos. Quando nós estamos vivendo momentos de angústias profundos, muito profundos, o nosso primeiro intuito é o quê? Desistir. É desistir, é abandonar. Quando nós estamos vivendo momentos de profundo desespero, é nós desistirmos de algumas pessoas, como essa mulher estava desistindo do seu próprio filho. Não desista de pessoas. Não desista de pessoas. Irmãos, Deus abriu os olhos daquela mulher no momento oportuno. O que eu quero dizer para você, não desista. Se levante. Comece a caminhar. Que no momento oportuno Deus vai abrir os seus olhos. E você vai encontrar bênçãos que estavam do seu lado, mas você ainda não tinha percebido. Você vai perceber soluções que estavam na sua frente, mas você ainda não tinha percebido.
A única coisa que eu digo para você e que a palavra do Senhor nos instrui é para que você continue caminhando, continue acreditando, se levantando, não tendo medo, não tendo medo. E então Deus, no momento certo, abrirá os seus olhos. No verso 20, o texto diz assim: Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então o verso 20 mostra para nós que o negócio deu certo. Que após essa abertura dos olhos de Agar, a coisa andou. De modo que Ismael cresceu, se tornou um grande flecheiro, e ela conseguiu para ele uma esposa. Ou seja, a família iria continuar. Uma família que a princípio estava acabando ali, o menino ia morrer, a mãe provavelmente iria morrer depois, agora está tendo uma história completamente diferente. A família não morreu, mas uma coisa nós precisamos fazer, uma coisa você precisa fazer, precisa confiar no cuidado de Deus. Deus sabe o que faz, por mais difícil, por mais complicado que seja a situação que você está envolvida, Deus sabe o que faz. E no momento oportuno, mesmo que o negócio esteja todo emaranhado, Ele vai dar uma solução, Ele vai dar um escape, Ele vai abrir uma porta, Ele vai criar um meio para que você possa superar essa crise, para que você possa superar esse problema. A única coisa que você precisa fazer é crer. A única coisa que você precisa fazer é acreditar na soberania e no cuidado de Deus. O que te aflige? O anjo pergunta para Agar. Para encerrar, eu pergunto para você, o que te aflige? O que está fazendo o seu coração doer? O que está fazendo você rolar de um lado para o outro na cama e não conseguir dormir? Confie em Deus. No momento oportuno, Ele vai abrir os seus olhos. E tudo vai se resolver. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Feche os seus olhos. Aonde você está. Se você puder, coloque a mão aí no seu coração. E faça essa oração junto comigo. Senhor meu Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso de meditação na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Deus, eu tenho consciência que tem pessoas que estão me ouvindo nessa noite e que estão com o coração atribulado, estão com o seu coração doído, machucado, estão com a mente de um modo que não consegue se concentrar em nada, de tantas preocupações. Já tentaram resolver de vários jeitos e não conseguiu. Mas uma coisa eu quero orar pelos meus queridos irmãos que me ouvem nessa noite. Senhor, ajude essa pessoa a confiar no Senhor. Ajude essa pessoa a confiar na Tua sabedoria, como alguém que sabe exatamente o que faz. E que se tem alguma coisa que está acontecendo, o Senhor vai nos dar o escape. E se tem alguma coisa que nós desejamos muito e não aconteceu,
é porque o Senhor também nos livrou de algo ruim, de algo penoso, de algo que poderia nos causar dano. Deus, em nome de Jesus, abençoe essa igreja, abençoe a igreja de Piracicaba, abençoe o povo dessa igreja, abençoe as pessoas que estão nos ouvindo e que não são da nossa igreja, que são de outras cidades, abençoa, Senhor. Que essas pessoas possam refletir no que foi dito nessa noite e que possam meditar sobre o que foi falado, para que tenham essa plena confiança no teu cuidado e na tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe você de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, que você possa guardar essa palavra no seu coração e que você possa ter uma excelente semana, em nome de Jesus. Deus abençoe e uma boa noite.